Paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal Trombeta de Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente em nome de Jesus. Vamos falar mais um pouquinho sobre as heresias. Agora nós vamos falar sobre a heresia do pré-tribulacionismo. Este vídeo não vai ser tão grande. Por quê? Porque eu já tenho muito vídeo falando sobre isso no canal. Então tem uma série chamada Série Arrebatamentos, que você pode conferir lá. Ela tem cerca de 5 a 6 vídeos, não lembro exatamente, que eu falo detalhadamente sobre essa doutrina. Aqui nós vamos focar um pouquinho mais na origem, em alguns textos, só para formar aqui o vídeo direitinho, para os irmãos entenderem que é uma doutrina herética, mas detalhadamente os irmãos vão ver nos vídeos de arrebatamento, entre outros vídeos do canal também, que a gente sempre aborda esse assunto. Combinado? Então vamos lá. A doutrina do pré-tribulacionismo, irmãos, ela não era conhecida até 1830, mais ou menos nessa volta. Então não existia duas voltas de Jesus ou uma volta iminente e secreta, né? Tipo assim, que ninguém vai ver, onde vai sumir a igreja. E aí tem aquela cena que vem na nossa mente por conta dos filmes, né, pré-tribulacionista, que você vai ver a roupa caindo no chão, as pessoas desaparecendo, avião caindo, e acontecendo uma série de coisas desse tipo. E aí quando acontece isso, você vai ver que o mundo fica sem os cristãos, teoricamente também sem o Espírito Santo, segundo essa doutrina, né, que ele sobe junto com a igreja, e aí fica aqui o restante das pessoas, com os judeus que ficaram, com todo mundo que não eram cristãos, ficam aqui na terra para poder passar pela grande tribulação. Não tinha essa ideia antes disso, tá bom? Apesar de você ver pastores se esforçando muito para explicar que Paulo, por exemplo, era pré-tribulacionista, e dentre outros, mas você vai ver que isso não tem base bíblica e vem de interpretações com distorção de texto e tudo mais. Mas essa doutrina tem uma origem, alguém começou a falar ela, né? Quem foi? Primeiro, que ela foi vinda de uma visão, certo? Quem teve essa visão foi Margaret MacDonald, em 1830 mais ou menos. Ela teve uma visão, um sonho, na verdade, ela contou, né? Ela participava de uma seita, né? De um pessoal que seguia um rapaz chamado Eddard Irving, né? Ele era um pastor ali, a pessoa seguia, não é pastor, ele era na verdade um padre, né? Porque ela fazia parte da Igreja Católica daquela época, tipo um movimento mais carismático, voltando assim, não era da católica tradicional. Então ela teve essa visão e um jornalista chamado Dave McPherson, ele que divulgou essa história, né, contada e testemunhada de forma ocular, segundo a história que eu li aqui, segundo as fontes que eu peguei, que Robert Norton era o nome do rapaz, ele que conta todas as histórias e sonhos vividos por Margaret MacDonald. O que ela sonhou? Ela sonhou um arrebatamento secreto. Sonhou o seguinte, que Jesus vinha para um grupo seleto de irmãos antes do fim dos tempos, antes da grande tribulação. Então, assim, ele viria para alguns irmãos secretamente e tiraria eles da terra. Foi assim que ela viu. E aí ela contou isso para esse Robert Norton e ele escreveu isso, falou sobre isso, anotou. O jornalista David McPherson também teve contato com essa história, tudo ali em 830, 840, 850, tudo desse período. E teve um rapaz que foi ele que foi o propulsor da ideia mesmo, que é o John Darby, certo? Ele pegou ele era dispensacionalista, e ele pegou essa ideia dela e deu uma modificada. Aí, em vez de ele falar que parte da igreja ou algumas pessoas iam subir secretamente, ele começou a falar que todos os cristãos iam subir. E ele passa a vida toda dele, que ele viveu de 1800 a 1882, pregando e falando essa nova doutrina. Eles era chamada de nova doutrina, tá bom? Pelas pessoas que ouviam. E esse John Nelson Darby, ele foi o líder desse movimento Irmãos e pai do dispensacionalismo moderno, tá bom? Então, ele fez a vida dele, da vida dele, né, para poder viajar e pregar essa nova doutrina que ele tinha, que era o quê? Em vez do que a Bíblia fala, que Jesus vai voltar na última trombeta, o apóstolo Paulo fala isso em Coríntios capítulo 15,
e depois você vê o cumprimento disso em Apocalipse capítulo 11, no toque da última trombeta, o reino desse mundo passa a ser do nosso Senhor, ou seja, ali é o arrebatamento, certo? Então você vai ver que ele pega essa doutrina com base numa visão e aí ele dá uma modificada nela e aí surge então a doutrina do pré-tribulacionismo. Você vai ver que hoje tem muitos, mas muitos livros para defender a ideia, com textos, com tudo, e o que torna a doutrina perigosa, porque ela vai tirar galardão, ela vai te despreparar para a volta do Senhor, para passar pela grande tribulação, porque é só você parar para pensar. Se você não crê que vai passar por algo, você não vai se preparar para ele. Mas o próprio apóstolo Paulo fala que a vida de Jesus é como um ladrão. Só que nós não somos filhos das trevas, nós somos filhos da luz e estamos preparados. Ou seja, Jesus vai vir, ele não vai pegar a gente de surpresa. Então, vou ler alguns textos aqui que esse pessoal usa muito para pregar o pré-tribulacionismo. Como eu disse, vou falar mais resumido e menos textos, mas vão lá nos vídeos do arrebatamento que vocês vão ter completo, texto a texto, tudo explicadinho, direitinho. Tá bom? Então vamos lá, vamos ver como é prejudicial essa doutrina. Vamos lá. Apocalipse 3:10. Ó, visto que guardaste minha recomendação de perseverar, eu te guardarei na hora da prova, que virá sobre o mundo inteiro, para provar os habitantes da terra. Se você tira esse texto do contexto dele e do contexto todo da Bíblia, dá para entender isso mesmo, não. Então Deus vai nos livrar da hora da provação, logo ele vai nos arrebatar, certo? Mas você já vê, com um pouquinho de contexto, e você entender um pouquinho da palavra de Deus, você sabe que ele vai nos guardar igual ele guardou no Egito. Ele não tirou o povo do Egito para poder derramar as 10 pragas. Ou tirou? Eu não tirou, tá certo? Mas o povo lá dentro do Egito, ele derramou as 10 pragas e elas não pegaram no povo judeu, no povo hebreu que estava lá. Só nos egípcios. Deus vai fazer a mesma coisa, entende? Assim ele demonstra o poder dele com grandes sinais e prodígios. Outro texto, Lucas 17, 34 e 35, ó. Eu vos digo, nessa noite estarão dois numa cama, um será tirado e o outro deixado. Haverá duas mulheres moendo juntas, uma será tirada e a outra será deixada. Viu só? Aí vai falar, não, ó, você viu, uns foi arrebatado e outros não. Entende que você vai ver que essa é a separação do joio e do trigo. Esse sim é o momento da volta de Jesus, mas não é lá conforme ele está falando antes da grande tribulação, certo? Mateus 24, 40, 41 também é a mesma coisa, ó, dois homens estarão no campo, um será levado e outro será deixado, duas mulheres estarão moendo, uma será levada, outra será deixada. E tem que entender outra coisa a respeito da volta de Jesus. O contexto da tribulação, ele vai ser os primeiros 3 anos e meio de testemunho das duas testemunhas, que nós sabemos também, tem vídeo sobre as duas testemunhas aí no canal, que é a igreja, as duas testemunhas, não é duas pessoas literais ali, por exemplo, Moisés e Elias, não é. Tá? A palavra de Deus nos mostra que é a igreja, nós estamos representados no poder e no contexto de Moisés e Elias para a gente entender o contexto do fim, certo? Então você vai ver que a igreja vai testemunhar do Senhor, inclusive falar fortemente, o Senhor vai estar operando grandes sinais e prodígios e na metade da semana, que é 3 anos e meio, vai ser dado ao anticristo a pisar as testemunhas e vencer. Então ele vai começar a matar, a perseguir, e o Senhor vai separar suas testemunhas em duas. Uma parte vai morrer pelo nome dele, que vai estar pronto pelo Espírito de Deus para testemunhar até a morte. Outra parte vai ser levada para o deserto, que Deus vai levar, eu creio que é um lugar só, que ele vai levar o seu povo para tratar com ele. Lá vai ter pessoas ainda que vão ser reprovadas pelo Senhor por causa da provação. E aí será um tratamento igual foi com o povo de Israel no deserto. Eles não foram aprovados lá, porque não tiveram confiança em Deus. Então Deus vai trabalhar o seu povo no deserto. Então tem duas partes. Você vê isso muito claro em Apocalipse capítulo 12, por exemplo, onde aquela mulher dá a luz ao filho, que é Jesus. Ele é levado para Deus. E aí o dragão tenta perseguir a mulher, lembra? E aí ela é levada nas asas da grande águia para o deserto. O dragão joga aquela água nela, a terra abre a boca, engole a água para guardar a mulher. E aí ele deixa a mulher lá no deserto e ele vai seguir, ou seja, vai perseguir o restante da descendência dela, ou seja, a outra parte do servo de Deus. Então você vê essa separação de uma parte indo para o deserto e outra parte
tendo testemunho de Deus até a morte, onde eles vão ser mortos, conforme diz em Apocalipse, e vão ser colocados em praça pública para todos verem, porque vai ser perseguido todo aquele que falar do Senhor Jesus, certo? Então, você tem que ter esse contexto, porque nesse contexto, no final da grande tribulação, Jesus volta. E quando ele volta, aí ele vai fazer uma separação. A igreja, que vai ser reis e sacerdotes, a que estiver vivo vai ser arrebatado, se estiver morto vão ressuscitar, vão ter o corpo glorificado e encontrar com ele nos ares. Ele vai preparar a igreja para a guerra no ar, antes de entrar no céu. E vai descer novamente e vai voltar para a batalha do Armagedon. E nós lutaremos com Cristo lado a lado na batalha do Armagedon. Certo? Ali ele vai vencer a besta, os marcados, a besta, todos aqueles exércitos, e vai ter a separação, porque primeiro ele tirou o trigo, que é a igreja, e agora ele pega o joio, destrói, lança no fogo eterno, que aí quem vai inaugurar o lago de fogo, está lá Apocalipse, capítulo 19, se eu não me engano, 19 e 20. Estou chutando de cabeça aqui, tá, irmãos, que eu não anotei esse texto. Mas lá está falando que ele vai lançar eles no lago de fogo e enxofre. Ele vai ser inaugurado pela besta e pelo falso profeta e por todos aqueles que são marcados pela besta. Esse é o momento aonde é inaugurado o lago de fogo, porque não tem ninguém lá agora, certo? Agora está no Hades, que é o mundo dos mortos, estão todos lá. Beleza, feito isso, Jesus vence o governo do inimigo e ele começa a instaurar o governo dele aqui na terra. E aí ele vai julgar a igreja para dar a cada um, retribuir a cada um segundo as suas obras. Os apóstolos vão participar desse julgamento da igreja. Junto com Cristo, nós seremos julgados e receberemos conforme, não é um julgamento para condenação mais, mas sim para recebimento de galardão, recebimento de posição no reino de Deus, certo? E daí segue o que a palavra de Deus fala, que eu não vou entrar em detalhes para não ficar tão longo. Então, é isso. Então, essa é a volta do Senhor Jesus, onde há separação daqueles que vão se perder para aqueles que vão entrar no reino de Cristo. E tem a terceira parte, que é os que não aceitaram a marca da besta, mas creram nas testemunhas do Senhor, mas não praticaram obras de sacerdotes. Eles não foram achados dignos para isso, mas vão entrar no reino de Cristo como nação, vamos chamar a nação que resta, como diz lá em Zacarias. Então, ou seja, eles são um povo que não aceitou a marca da besta, mas creu nas testemunhas do Senhor. Então eles vão entrar no milênio para serem reinados durante 1000 anos, certo? E aí vai ter aquele aumento de idade, tudo que fala lá em Isaías, correto? Outro texto que os pré-tribulacionistas usam, ó, 1 Tessalonicenses 4, 15 e 17, ó. Isto vos dissemos, apoiados na palavra do Senhor. Nós que ficamos vivos até a vinda do Senhor, não precederemos os mortos. Nós, quem? Nós, a igreja, que não morremos até a vinda do Senhor. Não era nós, ele. É porque quando você fala nós, quando eu vou falar assim, nós vamos passar pela tribulação. Se eu estou falando isso, agora eu sei que está muito próximo da tribulação e eu sei, pela palavra de Deus, que muito provavelmente nós vamos passar se não morrermos. Mas nós falamos nós, porque se eu morrer, continua sendo nós. Eu continuo fazendo parte do corpo de Cristo. Eu morri, mas eu continuo fazendo parte. Estou aguardando a ressurreição. Por isso que Paulo usava esse termo nós. Ele se incluía porque ele fazia parte do corpo. Mas isso não quer dizer que ele estava crendo que Jesus ia voltar na época dele. Ele sabia que isso não ia acontecer. Pelos textos dele, a gente sabe disso. Então nós que ficamos vivos até a vinda do Senhor, não precederemos os mortos. Pois o próprio Senhor, ao ressoar da ordem, a voz do arcanjo, ao toque da trombeta divina, descerá do céu. Então ressuscitarão primeiros os mortos em Cristo, os cristãos mortos, depois nós que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles, ou seja, eles ressuscitam, aí todo mundo é arrebatado, entre as nuvens no ar, ao encontro do Senhor, certo? E assim estaremos para sempre com o Senhor, claro, porque onde Ele estiver, nós também estaremos. Aí Deus vai fazer cumprir aquilo que Jesus pediu para ele lá na oração de João 17, para que onde eu estiver, Pai, estejai e meus escolhidos também. Então isso se cumpre na volta do Senhor. Então essas passagens você vê que parece, se você tirar ela do contexto, que está dando base para a doutrina pré-tribulacionista de falar que Jesus vai voltar no início da grande tribulação. Mas vamos voltar aqui em alguns textos bem rapidinho. 1 Tessalonicenses
Às vezes nós pegar só dois textos, vamos pegar mais um pedacinho do texto. Nem vou ler o capítulo todo, muito menos a carta toda, que seria melhor ainda. Mas vou colocar só mais um pouco de contexto. Vamos pegar o Tessalonicenses, que é o último que a gente leu. Vamos ler o capítulo 5, do 1 ao 4, olha só. A respeito da época e do momento, não há necessidade, irmãos, que vos escrevamos. Porque falou, acerca da época que Jesus vai voltar, o dia e a hora. O dia e a hora você não sabe, nós não sabemos a hora exata, mas nós sabemos quando Jesus vem, o momento bem próximo. Porque muita gente se apega também àquele texto que fala que o dia e a hora ninguém sabe. De fato, por isso nós não marcamos hora e nem data para Jesus vir. Mas pela palavra de Deus nós conseguimos entender o tempo e saber que está próximo. Jesus falou isso para aqueles fariseus da época dele. Vocês não conseguem entender o tempo que vocês estão vivendo, porque era o tempo do Messias chegar. Todas as profecias apontavam para aquele período, no quarto milênio, mas eles não conseguiam entender, entendeu? Então, por isso que nós sabemos a época que Jesus volta. A Bíblia dá os sinais do que vai acontecer durante esse período, certo? Então, ele falou assim, não preciso falar sobre esse tempo com vocês, porque ele já tinha falado. Ele falou, pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Preste atenção. Ele falou, ó, Jesus vai vir como ladrão de noite. Imagina o mundo todo. O ladrão vem na sua casa, ele avisa? Não. Ele vem sem avisar, ou seja, ele pega a pessoa de surpresa. Você está dormindo, sei lá. Isso, pensa na perspectiva do mundo todo. Só que olha o que ele fala. Nós vamos ser pegos de surpresa, como diz muitos, porque se Jesus vai voltar a qualquer momento, ninguém sabe. É como é hoje, a sensação que você tem, irmão, Jesus vai voltar a qualquer momento, você não sabe, ele pode voltar agora, daqui 2 segundos. Não pode, irmão, Jesus voltar daqui 2 segundos, porque a palavra de Deus não se cumpriu em alguns pontos aí. Então, logo, não é assim, pego de surpresa, não. Porque olha só o que ele fala, ó, porque, ó, quando os homens disserem paz e segurança, quando vai ser dito isso, irmãos? Na grande tribulação. Porque vai ser um governo de paz e segurança que o anticristo vai prometer. Então virá repentina destruição. Aí as trombetas do Senhor vai vir sobre eles. Entendeu? Quando disser que vai ter paz e segurança, vai vir repentina destruição. Como as dores da mulher grávida. E não escaparão. Viu? Só as trombetas, as taças de Deus vão ser... As trombetas tocadas e a taça derramada sobre a terra, vai ter grande destruição, vai ter redução populacional. Você vai ver que terça parte dos homens morreram até a 4ª trombeta. Você vai ver uma destruição do sistema do anticristo, a energia sendo perdida, porque vai ser destruído os pontos de geração de energia, vai se virar um caos nesse mundo. Mas, como eu disse há pouco, o povo de Deus não vai passar pela ira do Senhor, vai sofrer a ira do anticristo, que é diferente, porque ele vai perseguir. Mas as trombetas, as taças não vai pegar no povo de Deus. E veja bem, e não escaparão. Mas olha o que ele fala da gente. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, porque nós somos da luz. De modo que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Viu? Não vai nos surpreender. Quando Jesus voltar, nós vamos estar esperando, atentos, sendo perseguidos pelo anticristo. Mas atentos, sabendo que a redenção está bem próxima, ele está voltando. Viu só? Então, Paulo mesmo aqui no texto dele, você viu? No texto de Paulo, nós lemos e falou o quê? Que nós participaremos do dia que virá a grande destruição. Nós participaremos, nós estaremos presentes, mas não estará pegando em nós, certo? Lembra do contexto do Egito. Outro texto aqui, ó. Mateus 24, 20 e 22. Isso aqui é Jesus falando. Olha só, rogai para que a vossa fuga não seja no inverno, nem em dia de sábado, porque então a tribulação será tão grande como nunca foi vista, ou seja, ó, uma grande tribulação, e desde o começo do mundo até o presente, não foi visto nenhum desse período, e nem jamais será vista. Se aqueles dias não fossem abreviados, criatura alguma escaparia, mas por causa dos escolhidos, de quem? Dos reis sacerdotes, nós, aqueles dias são abreviados, ou seja, passaremos por eles, não tem jeito. Por que foram abreviados? Em vez de ser uma época grande ou 7 anos, são 3 anos e meio de grande tribulação mesmo. O período da grande tribulação como todo dura 7 anos, mas o tempo de perseguição dos santos são 3 anos e meio. Porque Deus reduziu esse período para que pudéssemos suportar, certo? A perseguição do anticristo. Veja que a causa dessa redução foi quem? Os escolhidos.
certo? Então, Jesus não falou que ele ia tirar a gente da grande tribulação, mas ele falou que ele ia reduzir o tempo, ele ia guardar, ele ia fazer com que nós passássemos por ela com sucesso se estivéssemos junto com eles. Lucas ainda completa, o mesmo assunto que Jesus estava falando em Mateus 24, ó, Lucas 21, 26, 28, ó. Os homens definharão de medo na expectativa dos males que devem sobrevir sobre toda a terra. Vão estar morrendo de medo os homens. As próprias forças do céu serão abaladas. Viu só? Então verão o Filho do Homem. Por que elas serão abaladas, né? O céu vai se enrolar com pergaminho, as estrelas vão cair, o sol vai perder sua luz. Esse é o momento da volta de Jesus. É o sexto selo, ok? De Apocalipse. Então verão o Filho do Homem sobre uma nuvem com grande glória e majestade. Quando começarem a acontecer essas coisas, reanimai-vos. Olha só, Jesus falou, quando começar a acontecer essas coisas, ele podia falar, eu vou arrebatar vocês daí. Mas ele não fala isso, olha o que ele fala. Quando começarem a acontecer essas coisas, reanimai-vos e levantai as vossas cabeças, porque se aproxima a vossa libertação. Ao toque de Jesus, quando começar a grande tribulação, começar a acontecer essas coisas, fique esperto, falta aproximadamente 3 anos e meio só para vocês virem. E tem outro toque em Daniel e outros em outros lugares que dá a entender um outro aviso lá no início da semana. Você vai saber, não, daqui mais ou menos 7 anos Jesus vai voltar. Você não vai saber o dia e a hora exata, mas você vai saber que a sua redenção está próxima. Levanta a cabeça e reanime. Jesus não falou que ia tirar você da grande tribulação. Ele poderia ter falado, isso era o momento ideal para ele falar, se fosse assim. Mas ele não falou, porque nós não vamos ser tirados antes. Como eu acabei de dizer, foi baseado numa história, num sonho que alguém viu. E aí pegaram os textos tentando fazer a Bíblia falar o que ela não está falando. Então, viu só? O próprio Jesus falou, reanima. Quando chegar na grande tribulação, você vai ser animado pelo Espírito de Deus. Você vai estar com o Espírito de Deus e ele vai te fortalecer para passar por ela. Você entende? Ó, Mateus 24, 27 ao 30. A volta de Jesus, ela é uma só. Você vai ver que você não vai ver texto nenhum da Bíblia falando de 2 voltas. Porque ele vem, quando ele vem, ele está com a gente, ele vai reinar nesse mundo. Nós teremos acesso aos céus, nosso lugar é aos céus, porque lá será feita a boda do Cordeiro. A Nova Jerusalém está lá também, até o final, né? No final do milênio ela desce para a terra. Mas o reino é aqui na terra. Então Jesus vem, e ele vem visível uma vez só, e vem e toma posse do reino. O reino do mundo é dele durante 1000 anos. Ele vai fazer toda a restauração e no final ele entrega para o Pai. Só que quando vem instaurar o trono branco, não é uma segunda volta de Jesus. Não, ele já vai estar aqui na terra reinando, junto com a sua igreja. Então vai se instaurar o trono branco e vai ressuscitar o restante das pessoas. Então é uma volta só, certo? Então vamos lá, Mateus 24, 27 ao 30. Pois como o relâmpago aparece no levante e brilha até o poente, assim será a chegada do Filho do Homem. Então aparecerá no céu o estandarte do Filho do Homem. Todas as raças do mundo, todos os povos, né? Verão e farão luto, né? E verão o Filho do Homem chegar nas nuvens do céu com glória e poder. Por que farão luto? Porque os marcados da besta vão entrar em desespero, já sabem que vão perder a batalha. Eles vão tentar, mas vão perder. Então, esse é o momento. Todo olho vai ver Jesus voltando. Não é secreto, não é escondido, não é ninguém vendo, certo? Mateus 25, 31. Quando chegar o Filho do Homem com majestade, acompanhado de todos os seus anjos, sentará o seu trono de glória. Aqui é o momento do arrebatamento, porque ele vem com os anjos para ceifar. Depois ele prepara a batalha. Tem todos esses detalhes na Bíblia, irmão. E aí, quando ele desce para a batalha, para batalhar contra o anticristo, é com a igreja. Beleza? 1 Coríntios 15, 22, 23. Visto que todos morreram por Adão, todos recuperarão a vida em Cristo, cada um por sua vez. A primícia que é Cristo, depois, quando ele voltar, os cristãos, nós, entendeu? Então, ou seja, nós receberemos vida em Cristo quando ele voltar. 2 Tessalonicenses 2, 1, 8. 1 e o 8, tá bom? Ó. Irmãos, pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, então se revelará o iníquo, que será destruído pelo Senhor Jesus com o sopro da sua boca e anulará com a manifestação da sua vinda. Ou seja, no momento da vinda do Senhor é quando ele vai destruir o anticristo, como eu já disse para vocês. Só estou lendo o texto para provar aqui agora. Então, ou seja, Jesus vem, no momento da vinda dele, ele destrui o anticristo, certo? Com uma vinda só, não é 2 vindas. Ó,
1 Timóteo 6,14. Eu te recomendo que conserves o mandamento sem mancha nem repreensão, até que apareça o Senhor nosso Jesus Cristo. Ou seja, guarda até que ele apareça. Quando ele aparecer, acabou, estaremos com ele para sempre. Tiago 5,7. Irmãos, tende paciência até que venha o Senhor. Prestai atenção no lavrador, como espera com paciência até receber as primeiras chuvas e as tardias, com a esperança do valioso fruto da terra. Aqui é um conselho maravilhoso de Tiago, porque ele fala assim, ó, aguarde até a vinda do Senhor. Mas não parece que demora? Ele fala assim, espera, porque tem as primeiras chuvas e as últimas. Você tem que esperar. Entendeu? As primeiras chuvas foi lá com os apóstolos, agora tem as últimas chuvas que estão chegando. A palavra verdadeira tá voltando a aparecer, estamos saindo das trevas nós para começar a ser luz nesse mundo. Porque o mundo está em grandes trevas, está tenebroso, só que os filhos de Deus também estão dormindo. Então nós vamos acordar, estamos acordando. A igreja está acordando, Deus já levantou algumas pessoas para falar a palavra verdadeira, para pegar o texto bíblico e te explicar, para você também ir lá e pegar o texto bíblico, não ficar vivendo só do que os outros estão falando. E aí a palavra verdadeira vai vir novamente, o azeite de ouro vai verter das testemunhas do Senhor. E então essas últimas chuvas terminam de cair e o Senhor volta. Espere com paciência. 2 Pedro 3,10, o dia do Senhor chegará como ladrão, igual Paulo falou. Então o céu desaparecerá com um estrondo e os elementos se desfarão em chamas, igual diz em Apocalipse, capítulo 5, se eu não me engano, que fala do sexto selo. A terra com as suas obras ficarão em chamas e a terra com as suas obras ficará evidente. Ou seja, Deus vai destruir para poder refazer nova todas as coisas. Então, tá aqui, Atos 1,11. Homens da Galileia, que fazeis aí olhando ao céu? Este Jesus que vos foi arrebatado para o céu, virá como viste partir para o céu. Ou seja, do mesmo jeito que vocês estão ouvindo ele indo, você vai ver ele voltando. Amém? Então, essa questão do pré-tribulacionismo, nós já vimos aí que não é bíblico, certo? Nós sabemos que o Senhor vai vir no final da grande tribulação, conforme a palavra. Esse movimento pentecostal também não é só referente à grande tribulação, né? Referente à volta de Jesus antes da grande tribulação. Mas eles também têm um pouco de confusão com os dons espirituais. Eu não vou entrar nesse detalhe tão profundamente, porque também temos a série dos dons espirituais. Eu quero que os irmãos vão lá e olhem, para os irmãos entenderem como que funcionam os dons espirituais. Você vai ver hoje muitas igrejas que fazem dos dons de Deus e nem fazem dos dons de Deus, né? Fingem que usam os dons de Deus, porque se fosse dom de Deus não seria a bagunça que é. E um rodopia, outro pula, outro faz não sei o que. Irmãos, não é assim que é para ser feito. Prova disso, Romanos 12, versículo 1. Portanto, irmãos, rogo pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Culto racional, ou seja, é uma coisa com entendimento, com organização. O Senhor não quer bagunça, porque você escandaliza os outros. Às vezes a pessoa ia ser serva de Deus, não vai ser porque você está escandalizando, inventando, e abre porta para inventar profecia, para ficar aquela meninice, aquele movimento emocional em vez de ser espiritual. Irmãos, existem os dons espirituais, porque também tem os hereges que falam que os dons cessaram. Não, eles estão disponíveis para serem utilizados, mas com sabedoria, e Paulo falou. E eu vou terminar esse estudo lendo o conselho de Paulo em 1 Coríntios 14, 26 ao 40. Ele dá um conselho. Eu vou ler e vou finalizar o estudo. E depois eu queria que os irmãos fossem olhar a série dos dons espirituais detalhadamente, para os irmãos entenderem como é maravilhoso os dons que Deus utiliza e que infelizmente é pervertido hoje. Vira essa bagunça na igreja que é só Deus ter misericórdia. Mas olha só como Paulo orientou utilizar os dons espirituais da forma correta, para edificar o corpo, porque esse é o propósito do Espírito de Deus, conceder dons a nós, para que possa edificar o corpo de Cristo, possamos viver em comunhão, em edificação. O que você vê hoje edifica alguma coisa? Não, aquilo traz confusão e bagunça. Então vamos ler aqui, 1 Coríntios, capítulo 14, 26 ao 40, conselhos do próprio apóstolo Paulo. Olha, que fazeis, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para edificação. Viu o motivo?
Ó, no caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que dois, quando muito três. Irmãos, às vezes você vê uma igreja toda falando. Ninguém entende nada, uma bagunça. Aí vai vendo, no máximo três. E isso sucessivamente, não junto, um após o outro. E que haja, irmão, olha só, e que haja quem interprete. Você vê alguma. É raro, irmão, ter uma igreja hoje que tem interpretação. É aquela bagunça, fala, 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 fala. E não tem interpretação, ninguém entende nada, não edifica ninguém. Aí, ó, não havendo intérprete, olha o que Paulo falou, não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Ou seja, você quer falar em língua na igreja? Se não tem intérprete, fala baixinho, você sozinho com Deus, edifique-se a si mesmo. O dom de língua é para edificar você. Quando for para edificar outra pessoa, vai ter um intérprete para falar, a dar a entender o que está sendo falado por aquelas línguas. Você entende o que a Bíblia fala? Não fale se não tem intérprete. Tem irmão que só para pregar e nem prega a palavra de Deus. Ele fica ali fazendo isso meia hora, uma hora, faz os outros cair e desmaiar, mas a palavra de Deus que é bom não prega. Paulo falou, não tem interpretação, não fale em línguas. Olha só, viu só, não fale em línguas em voz audível, né? Certo? Ó, tratando-se de profetas, fale apenas 2 ou 3, não um montão também, ó. E os outros o julguem. Tem que julgar a profecia. E como que julga? Através da palavra. Se a profecia contradiz a palavra, se ela fala coisa que vai levar contra o reino de Deus, seja mínimo que for, não é Deus que está falando. Certo? Ó, se porém vier revelação a outro e que esteja sentado, cale-se o primeiro. Ou seja, não fala 2 ao mesmo tempo. Porque todos podereis profetizar um após o outro. Todos aqui que ele está falando não é toda a igreja, é todos os que ele falou anterior, 3 de cada. Beleza? Tem que entender o texto português aqui de inferência de texto, beleza? Todos podereis profetizar um após o outro para todos aprenderem a serem consolados. Beleza? Ó, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão e sim de paz. Viu? Só quem controla o Espírito de Deus tem em você é você. Não tem essa, irmão, é o Espírito de Deus, por isso que eu não consegui me controlar e cair no chão. Mas é o Espírito de Deus, eu não consegui me controlar e rodopiei. Mentira, não é o Espírito de Deus isso. Isso é emocional. Ó, como em todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhe é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei determina. Se porém querem aprender alguma coisa, interrogue em casa o seu marido, porque a mulher é vergonhoso falar na igreja. Aqui ele está falando nada mais do que o papel de ensinar a mulher não é da igreja, é do marido. Certo? Mas se meu marido não é cristão, tem um vídeo no canal também falando do papel do homem e da mulher. A mulher ganha, como diz o apóstolo Pedro, o marido sem palavras, se ele não for cristão. Pedro chega ao ponto de falar que ela não precisa nem de falar do evangelho. Ele não proíbe, não estou falando que ele proíbe. A mulher que não, que é sábia, uma mulher que faz o papel dela e é cristã e o marido não, ela ganha ele sem palavras. Pedro fala de tão bom que é o procedimento dela. Entende? Só que o papel de ensinar a mulher é do homem. É isso que Paulo está falando aqui. Por isso que ele falou para ela não falar na igreja, para não ter mais confusão, mais gente falando. É só isso que ele está falando, não tem nada a mais do que isso. Depois, ó, porventura, a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vocês? Não, certo? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor que eu vos escrevo. As pessoas não querem considerar o que Paulo falou mandamento porque não está condizendo com o que elas querem fazer, a bagunça que elas querem fazer. Mas ó, se alguém ignorar, será ignorado. Por quem? Por Deus. Porque se você faz a bagunça toda que é feita hoje, Deus não recebe um culto, não recebe. Aquilo não é um culto recebido por Deus e Deus não está no meio daquilo. Aí depois, ó, portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar. Ou seja, procurai, buscai o dom de profetizar com zelo. E não proibais o falar em outras línguas, porque é edificante. Se você fizer da forma certa, edifica. Mas tudo, olha o que ele fala, porém seja feito com decência e ordem. Se metade das igrejas obedecesse o que Paulo falou aqui, nós não teríamos essa bagunça de hoje. Então, fique com o conselho de Paulo concernente aos dons espirituais. Faça tudo com ordem. Busca ao Senhor os dons espirituais. São muitos dons. Nesse capítulo 12 de Coríntios, ele fala de 9 dons, mas existem outros dons. Tem dons de pastor, tem dom de ajudar, tem dom de
não é só os dons relacionados a profetizar, dons de língua, tem todo tipo de dom que você vai ser, até o dom de casar e do celibato, Paulo fala como se fosse um dom dado pelo Espírito de Deus, e não é como se fosse, é um dom dado, né? Eu que coloquei a palavra errada aqui, porque tudo que nós fazemos de bom é um dom dado por Deus, porque nós somos mal originalmente. A lei de Deus precisa ser escrita em nós para praticarmos o bem, as boas obras, porque a fé sem obra, ela é morta. Então, veja que Deus vai distribuindo os dons conforme a necessidade do corpo. Para quê? Para edificar o corpo, para que o corpo cresça bem ajustado no Senhor. Amém? Então medite nesses textos, nas heresias que falamos aqui, para que você possa fugir dela, em nome de Jesus. Tá bom? Se inscreva no canal, compartilha com outros irmãos para que eles sejam abençoados por Deus. E vai aí nos outros vídeos que eu citei durante esse vídeo, tá bom? Nos vídeos da série dos dons espirituais, da série do arrebatamento, para que você possa ter uma melhor compreensão do pré-tribulacionismo. Amém? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém. Parece aqui lá. Quer mostrar ele? Aí, ó. Essa é a dona Aranha? É isso aí, calma.